Muito bem, a paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou o pastor Flávio José, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, no Jardim Gá. Dando continuidade à mais esta etapa da leitura bíblica anual, nós vamos hoje nos ater um pouquinho ao livro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. E diz assim a palavra: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua roupa melhor, mas não deixe que ele perceba que é você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os seus pés e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o resgatador. Boaz respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que lhe pedi. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos se ele quiser resgatá-la. Muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. E ela ficou deitada aos pés dele até de manhã. Mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder lhe reconhecer. E Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ela voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe havia dito. Acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Diríamos que é mais um capítulo dessa história maravilhosa, extraordinária, porque Ruth é esse livro com essa maneira de escrita, é meio que romântica, como que um roteiro de uma história com um final feliz. E dadas as circunstâncias, a gente observa que essa mulher virtuosa aprendeu muito com a sua sogra Noemi. Noemi sofreu muito nas terras dos moabitas, porque quando a fome chegou em Israel, chegou onde ela habitava com seu esposo e seus filhos,
ele precipitadamente, Elimeleque, precipitadamente, ele vai com a sua família para as terras de Moabe. Algo que não seria em sã consciência aconselhável, porque era um povo 100% pagão, era um povo hostil, e muito mais quando se tratava do povo de Israel. Então era um lugar totalmente inconveniente para que aquela família fosse se abrigar e procurar melhoras. E tanto é que lá ele faleceu, seus 2 filhos que haviam se casado com essas 2 moabitas faleceram, e Noemi se viu só, desamparada, sem nenhuma condição de permanecer no lugar. Então, quando ela volta para a terra natal, quando ela volta para o meio do seu povo, ela volta numa situação degradante, de pobreza, de necessidade. Agora você vai ver que quando as mulheres de Israel festejaram a sua volta e diziam Noemi voltou, ela tristemente fez uma observação dizendo assim: não digam mais que o meu nome é Noemi, porque não sou mais aquela mulher alegre que saiu daqui, mas me chamem de Mara, porque tenho encontrado amargura em minha vida nesses últimos anos. Mas essa história, ela tinha todo um proceder de Deus. Essa história, ela tinha todo um contexto divino para se desenrolar da melhor forma possível. Ora, se a gente for observar, quem era Boaz? Boaz, ele era filho de Salmão, um homem da tribo de Judá, com Raabe, aquela mulher que habitava em cima dos muros de Jericó quando Josué invadiu Jericó e que salvou os espias. Mas apesar desse contexto, dessa história pregressa, vamos dizer assim, da família, havia em Deus, já havia Deus proposto no seu coração que tudo isso voltaria-se para o bem, e que essa história seria contada mais tarde, como nos é contada e como nós a lemos hoje e estudamos hoje, de uma maneira promissora e abençoada. Porque Boaz, um homem mais velho, mas muito rico, ele gostou da maneira de Ruth, e a princípio ela assumiu o seu papel de resgatador, porque a lei determinava, a lei de Moisés, que quando uma mulher ficasse viúva sem filhos, era obrigação daquele posto como seu resgatador, no caso Boaz, porque era um parente próximo, e Ruth não tinha mais cunhados vivos. Ele, para cumprir esse desígnio, a princípio no coração dele, cumprir esse desígnio da lei, e assim amparar as 2 viúvas, Noemi e Ruth. Mas como ele era um homem muito honesto, ele fez tudo conforme a tradição e a lei exigia. Então ele ampara Ruth. Então aquilo que era tragédia, aquilo que era pobreza, aquilo que era miséria, aquilo que era pranto, aquilo que era tristeza, Deus começa a mudar essa história, porque ele age no coração deste homem. E Noemi, com essa inspiração de Deus, faz com que essa mulher se aproxime de Boaz, e Boaz faça por ela aquilo que Deus
havia colocado no seu coração. E aí, se você for ler Mateus capítulo 1, versículo 15, que trata da genealogia de Cristo, traz essa participação, digamos assim. Primeiro de Raabe, e diz, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Edom, e Edom gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e assim foi acontecendo tudo de acordo com os desígnios de Deus, para chegarmos até o grande resgate, aquele resgate que alcançaria toda a humanidade, todo o mundo, conhecido ou não, através de Jesus Cristo. Eu sempre digo, a genealogia de Cristo mostra o lado humano desse Deus que desceu aos céus, dos céus à terra, para fazer alguma coisa pela humanidade, ou melhor, para fazer tudo pela humanidade, para resgatar essa humanidade das garras do inimigo feroz, que na sua peleja imaginária contra Deus, tentava de todas as formas agregar quanto mais pessoas, quanto mais almas para o seu lado. Então Jesus, eu digo sempre, Jesus 100% homem, Cristo 100% Deus. Então eu faço essa separação, às vezes quando eu converso com as pessoas e para mim mesmo, para que as pessoas entendam essa vinda de Jesus à Terra para pôr em prática o plano de resgate de Deus para com a humanidade. Então Jesus nasce de Maria sob a concepção do Espírito Santo, mas tem como pai aqui na terra José, e José é descendente de Ruth e Boaz. Então Jesus 100% homem, Cristo 100% Deus. Haja visto que Jesus pergunta uma certa vez, quando os seus discípulos chegam para ele dizendo assim: Senhor, tem muita gente por aí falando de ti, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Moisés, uns dizem isso, outros dizem aquilo, e a gente está assim meio querendo saber o que o Senhor vai fazer a respeito disso. Então Jesus pergunta para os seus discípulos: tá, que digam o que queiram dizer, mas e vocês? O que dizem e o que acham a meu respeito? Então os discípulos dizem assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Está vendo? Então Jesus fala assim: bendito és tu, porque te foi revelado pelo Espírito Santo Deus aqui na terra, através de mim, para trazer à humanidade a graça salvadora. Então essa história ela começa lá, desde o Éden, mas ela vai passando por esses meandros, por esses fatos, esses acontecimentos, Judá, Tamar, Raabe, Salmão, vai trazendo com Ruth, Boaz, com Davi e Batseba, Salomão, certo? Então tudo isso para que chegasse até nós esta novidade que veio para abraçar a todos, veio para agregar a todos, para juntar a todos aqueles esparramados. Por isso que João diz assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, de forma que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade, a oportunidade de serem chamados filhos de Deus. Então, essa história de Ruth e Boaz, ela é precursora dos acontecimentos da natividade de Cristo, do nascimento de Jesus e de toda a sua obra aqui na terra e de todo o plano de Deus através do seu Filho para salvar a humanidade.
Então quando Noemi prepara Ruth para se aproximar de Boaz, quando Boaz acha graça em Ruth, e ele até ele se faz de rogado, porque ele diz assim: ô minha filha, eu fico orgulhoso de você ter me escolhido e não ter escolhido um mais jovem, não é? Porque ele já tinha idade um pouco mais avançada, ele era mais velho que ela, bem mais velho. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Então esses planos divinos vão se realizando, vão se concretizando, vai se encaixando esse quebra-cabeça. Sabe para confundir o inimigo? Para confundir o inimigo. E Deus vai fazendo com que a sua obra salvadora, que a sua obra de resgatar a humanidade seja posta em prática e vá acontecendo, se desenrolando, de certa forma que nós entendemos que não poderia, passando por Ruth, ser escrita de melhor forma do que essa, como é escrito o livro de Ruth, de uma forma romântica, bonita, como se fosse escrito por um poeta, sabe? E que traz para nós um roteiro divino. Eu chamo a história de Ruth de um roteiro divino, que se põe em prática e faz com que, dentro dessa história, haja uma visão para o plano salvador de Deus e traga prenúncios da vinda de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada irmão e que a paz do Senhor seja com todos.